Boa noite. Boa noite, todo mundo falou baixinho, assim. Tão encolhido de frio, parece, gente. Que história é essa? Estão com frio? Então a gente tem que aquecer, né? Fogo! Fogo do Espírito aí, gente. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que a gente pode também compartilhar a palavra nesse momento. E eu queria aproveitar que a gente está na semana que seria o culto da célula. Não vai ter o culto da célula na quarta-feira, né? Não vamos ter. Talvez alguém vai ter célula, talvez na terça, na quinta, não sei. Vai depender do que vocês escolherem. E talvez você já cancelou também. Mas nós teríamos o nosso culto e seria aquela mensagem baseada em Efésios. Não seria comigo, porque ninguém me pediu, mas eu aproveitei o ensejo que a gente está estudando em Efésios, e Deus falou ao meu coração, e a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso, mas não vai ficar só em Efésios, não, tá bom? Amém? Tá bom. Tem um pregador que viveu em 1860, chamado Samuel Chadwick. Ele é inglês. E depois de pregar um bom tempo, ele ficou meio cansado. Às vezes a gente fica cansado, é ou não é? A gente não vê resultado, gente. A gente às vezes fica meio até desacorçoado, questionando até mesmo se é isso que Deus tem para a gente. Porque a gente não vê a mudança. E esse pregador, ele era da Metodista Wesleyana, na Inglaterra. Viveu até 1932. E ele resolveu fazer algo diferente. Ele pegou todos os sermões dele. Os pastores aqui guardam os seus sermões? Guarda, né? Agora a gente está no computador. Está anexado ao computador. Antigamente era só o seu caderninho, o seu lápis, ou o seu papel. Eu tinha, acho que eu tenho uns 10 cadernos que eu tinha meus sermões. E ele fez isso, ele ajuntou todos os seus sermões. E tacou fogo. Fogo! A pessoa, se a gente fizesse isso aqui, ia dar uma boa fogueira, né, pastor João? Não é mesmo, pastor Wagner? Pastor Júnior, tem bastante que sermão lá? E de vez em quando a gente está cansado, né? A gente fala, Senhor, o que está acontecendo? E eu pensei nisso essa semana. Falei, Deus, dá vontade de fazer isso às vezes. Sabe o que aconteceu? A partir dali, algo diferente começou nos sermões dele. A partir dali, no próximo culto, 7 pessoas se converteram. Logo, logo, a igreja estava lotada. E logo, logo, a polícia teve que ser chamada naquela rua. Porque já havia um tumulto, que as pessoas queriam entrar dentro da igreja. O que será que aconteceu de diferente? Que fogo foi aquele que subiu e que mexeu na vida das pessoas? Efésios, capítulo 5, verso 18. Ele fala assim, vamos começar no verso 15. Verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa,
vontade, qual seja a vontade do Senhor, não boa, qual seja a vontade do Senhor. Entendei qual seja a vontade do Senhor. E ele continua, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então ele está falando a respeito de encher-se do Espírito Santo. Você crê que Deus pode encher a sua vida? Deus enche as nossas vidas? Então erga suas mãos. Vamos orar já. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está um povo, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, realmente algo diferente nessa noite. Que haja, Senhor Deus, um renovar nas nossas vidas. Que haja, Senhor Deus, um derramar da Tua presença. Que haja, Senhor Deus, um fogo, não que sobe simplesmente, mas um fogo que desce do céu, Senhor Deus, sobre nós, sobre o nosso coração. Pai, a Tua presença vem e enche este lugar, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ao ponto, Senhor Deus, de fazê-nos sensível à Tua voz. Faz isso, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos dar uma olhada na palavra do Senhor, para ver algumas manifestações diferentes. Algumas manifestações que aconteceram, e que estão relacionadas com o Espírito Santo, a glória de Deus, a majestade de Deus. Tá bom? Vamos fazer isso? Então vamos lá para Êxodo 40, verso 34. Rapidamente, se você puder. Vou tentar não me estender mais do que o necessário, tá, gente? Em nome do Senhor Jesus. Êxodo 40 é o último capítulo do livro de Êxodo. Nós temos aqui o final de Êxodo. Deus dando a ordem para Moisés, para ele levantar o tabernáculo. Então Deus traz toda a instrução para Moisés. No tabernáculo, vocês lembram o que é o tabernáculo? Tem gente que não conhece o que é o tabernáculo? Alguém não conhece? Me dá um sinal com a mão. Tabernáculo de Deus. No deserto, uma tenda. Eu vou entender que todo mundo conhece, todo mundo já viu, tá? Uma tenda. Mas não era só a tenda. A tenda, vamos dizer que é aqui essa parte da frente. Tem uma parte aqui que é o Santo dos Santos. Tem uma outra parte da tenda, que é essa parte aí, onde tinha as mesas dos pães, mais o castiçal, mais o altar de incenso. Depois, lá fora, tinha a mesa para purificação, a bacia da purificação, e também o altar de holocausto, onde as ofertas eram oferecidas. Esse local era cercado por como se fosse um muro, mas de uma cortina. Tá bom? Esse é o tabernáculo. E Deus dá ordem para Moisés. Se Deus está dando a ordem para Moisés fazer o tabernáculo, é porque não existia ainda um local onde o povo se reunia para fazer ofertas. Não existia algo específico. E Deus, então, fez isso porque ele queria estar no meio do povo de Deus. E Moisés faz tudo isso. E no verso 34 fala assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha só que lindo, gente. Algo tão majestoso. Será que a gente consegue assim assimilar o que é isso? A glória do Senhor encheu aquele lugar, ao ponto de Moisés não se sentir bem para entrar no local. Ele não conseguia entrar naquele local. Olha só. E eles só podiam fazer isso quando a tenda, quando a nuvem levantava,
dando um sinal que iam sair daquele lugar. A nuvem, ela baixava sobre o tabernáculo, Moisés não entrava lá. A glória do Senhor quer nos dirigir, quer nos orientar, quer nos fazer ouvir a direção dEle. É hora de parar, é hora de ficar na direção de Deus. É hora de sairmos desse lugar, é hora de irmos para outro lugar. Existe momento certo, mas nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e discernir o que Deus tem para a gente. No meio do deserto, a presença de Deus era proteção, era luz que iluminava o caminho à noite e conduzia durante o dia. E quando eles paravam, era tempo de adorar ao Senhor, orar ao Senhor também. Presença, direção divina. Uma outra referência, agora vamos para uma outra manifestação da presença de Deus, da presença do Espírito, da majestade de Deus. Segundo Crônicas 7, de 1 a 4, aqui nós estamos na inauguração do Templo de Salomão. Talvez você está assistindo aquela série Reis, ou você já assistiu? A série Reis, que passa na Record. Está passando justamente a época de Salomão. E ele está para inaugurar o templo. Está por aí. Então, logo, logo vai ter alguma coisa dessas cenas. Vai ser uma ilustração boa para se ver. É algo muito lindo isso, porque aqui fala que Salomão, no capítulo 6, ele está orando, consagrando aquele templo. Segunda Crônicas, capítulo 6, verso 12, Salomão começa a fazer a sua oração. E no capítulo 7, ele inicia assim: acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquele lugar. A glória do Senhor encheu aquele lugar, ao ponto das pessoas não puderem nem ficar de pé, não poderem se movimentar. Gente, você sabe o que é isso? Você imagina o que é isso? Você já participou de um evento assim tão sobrenatural, onde você acaba até indo para o chão, caindo em quebrantamento, caindo em contemplando o que Deus está fazendo e ao mesmo tempo se quebrantando. Eu lembro que um dia eu estava no meio da igreja, não era aqui, era num outro lugar, e estava vendo um mover do Espírito tão grande, eu intercedendo, estava com as minhas mãos para o alto, intercedendo por aquelas pessoas que Deus estava tocando. De repente, eu não me vi mais. E quando eu me vi, eu estava debaixo das cadeiras, deitado no chão, e orando. E alguém orando por mim, porque eu fui tomado de tal maneira que eu levei um tombo sem perceber. Não sei se eu sentei, se eu escorreguei para debaixo das cadeiras. Não sei o que foi que aconteceu, gente. Eu sei que eu abri os meus olhos e alguém estava orando por mim naquele momento. Foi um mover de Deus, por causa que Ele estava passando no meio da igreja. Ele estava operando. A presença de Deus estava operando naquele lugar. São moveres diferentes que acontecem no meio do povo de Deus. Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu os sacrifícios. A glória do Senhor encheu aquele lugar. Ah, que bom seria se todo dia fosse assim, se todo domingo fosse assim. Seria uma marca nos nossos corações. Mas pode ser diferente. Deus pode falar de outras maneiras. Vamos lá para Isaías, capítulo 6.
Isaías era um profeta do Senhor. Ele vivia dentro dos palácios, junto do rei, e ele tinha uma palavra de Deus, uma direção de Deus para aquele povo. Se você começar a ler Isaías do começo, do início, do capítulo 1, você vai ver logo de início, assim, várias profecias a respeito de Israel, a respeito do que Deus ia fazer. Mas no capítulo 6, ele faz uma menção à morte do rei. Talvez ele estivesse mais sensível por aquele acontecimento, alguém que era íntimo dele, porque Isaías era íntimo do rei. Eu não sei, acho que até um parentesco existia. Olha só. E ele tem uma visão. Ele vê a majestade do Senhor. Você está com Isaías aí? Está facinho para você? Deixa eu ver onde está Isaías aqui no meu. Estou marcado também. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Eu sempre pensei assim, o seu séquito deve ser, sei lá, as abas das suas vestes, não sei, alguma coisa assim. Você sabe o que é séquito? Uma palavra difícil, né? Sabe o que é séquito? Não? Não, você não sabe, Fernanda? Oxa, Fernanda é instruída, gente. Eu sei que ela é instruída. Eu tive que saber, eu tive que ir no dicionário. Séquito é aqueles que acompanhavam. Vocês fazem parte do séquito de Deus. Vocês estão aqui porque vocês fazem parte do séquito de Deus. Todos aqueles que fazem parte da adoração ao Senhor. Todos os seus santos, os querubins. Isaías falou que viu os querubins. Olha só, a majestade de Deus estava no trono e ele viu aqueles anjos ao seu redor e viu também os querubins. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele olhou para a glória de Deus, a majestade de Deus. Não era a majestade que desceu, não era a glória que desceu. Era ele que estava à frente daquela visão majestosa. Ele enxergou a sua miséria. Quando nós estamos diante da glória de Deus, algo precisa acontecer. E uma delas é enxergar o nosso estado. O nosso estado. Se você ler, Isaías 6 vai falar lá, olha. Então disse eu, no verso 5, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe, a majestade de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, traz temor nas nossas vidas. Ela precisa fazer isso. Ela precisa nos fazer consciente de quem nós servimos, que é o santo, 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 e não há outro, somente Ele é santo, e de quem somos nós, quem sou eu. E Ele quer nos purificar, amados. Ele traz essa glória para tocar as nossas vidas também. Essa majestade, essa presença dEle. Deus enche as nossas vidas, Ele toca as nossas vidas, Ele revela quem nós somos, porque Ele quer trazer mudanças. Olha só, o Salmo 81, ele fala assim, a respeito de pessoas comuns agora. Ele fala assim, olha, eu sou, 81:10, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Ele quer dar do Espírito dele a nós. E nós precisamos aprender simplesmente a obedecer, a abrir os nossos lábios, a
ouvir o que Ele quer falar conosco e usar as nossas vidas e ser instrumento do Senhor. Ele fala, abre a tua boca e eu encherei. Sabe, às vezes você está diante de uma situação que você está vendo uma pessoa necessitada, alguém que precisa de uma orientação de Deus, e o Espírito está te incomodando ali, e você fica falando para Deus assim, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sei, eu sou pequeno demais, não é para mim, Senhor, coloca outra pessoa, e você vai se afastando assim, ó, vai até a pessoa passar de lado. E você teve oportunidade de abrir os teus lábios, e deixar o Espírito Santo agir. E às vezes você deixou passar. Abre bem a tua boca e eu encherei. Ser uma testemunha. Salmo 126, 2 fala assim, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por quem? Por eles. Sabe, porque a boca se encheu de riso, a língua de júbilo, a alegria. Sabe onde eles estavam? Estavam no cativeiro, estavam para sair. E eles estavam lembrando que Deus um dia prometeu que eles iam de volta. E quando eles lembraram das promessas de Deus, eles se encheram de riso. Houve júbilo no coração deles. Está passando luta? Lembra que Deus já venceu. Está passando dificuldade? Lembra que Deus te deu vitória. Gente, eu falo isso por mim mesmo. Eu estou passando por luta, por dificuldade, mas eu sei que o Senhor está provendo. Deus está trazendo sustento. Não é fácil. Às vezes a gente tem que, reduzir. A gente tem que controlar. Conversei com a Lindaura outro dia, falei para ela, bem, vamos devagar. E ela tem feito isso, eu tenho percebido, ela tem diminuído. Às vezes nem falo tudo, mas ela já entendeu. E a gente precisa ser assim. Sabe, casais, precisa ter essa comunhão, essa unidade. Marido e mulher. Sei que temos viúvas aqui. E às vezes não tem o companheiro junto para poder compartilhar dessas coisas. Mas a palavra do Senhor fala, eu sou teu marido. Então, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Eu falo marido e mulher, porque a unção de Deus para a igreja é de uma noiva para com o seu noivo. Anderson, você está casado há quantos anos com a Daniele? 23 anos casados. Algum dia você achou que não era casado com ela? Não, né? Eu estou há 43, é isso, minha esposa? 43. Nem por isso eu pensei algum dia de não ser casado. Sabe, houve festa no dia do casamento, houve presente, houve muita gente conosco, mas passou. E veio os dias, as contas vieram. Houve festa quando nós tivemos o primeiro filho, o segundo filho. Nossa, quanta gente veio e abraçou a gente. Mas passou. Continua havendo. Nós não deixamos a aliança. Por causa que não teve mais festa. Há momentos onde a glória e a majestade descem. Mas no dia a dia existe uma aliança. Existe um selo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós temos uma aliança de casamento.
mas nós temos um selo de casamento com Deus, que é o Espírito Santo. Isso a gente precisa lembrar sempre, queridos. Romanos 15 fala assim: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Sabe, Deus, Ele quer nos renovar através do Espírito dEle nas nossas vidas. Ele quer que a gente sempre tenha essa lembrança, que a gente não deixa passar isso. Olha só, vamos olhar uma outra coisa agora. Vamos ver algumas situações específicas de pessoas que tinham o Espírito Santo. Vamos para Lucas, capítulo 1. A gente vai encontrar várias pessoas no capítulo 1 de Lucas. O que fala no capítulo 1 de Lucas? O nascimento de Jesus, né? E também fala a respeito do nascimento de João Batista. Olha só como que é. João Batista foi o primeiro homem a ser ungido no útero. Jeremias fala que ele foi separado no útero. Não é isso que Jeremias fala? Ele foi separado no útero. Mas que foi receber o Espírito Santo no útero, João Batista foi. Olha só, o verso 15. Maria foi visitar a Isabel. Não, ainda não é isso, não. O verso 15 está falando da visão que o Zacarias teve com um anjo dentro do templo. A gente falou de um sacerdote, o Anderson leu a respeito do sacerdote, que estava no templo e tinha uma promessa. Zacarias também era um sacerdote, e ele estava no templo para cumprir o serviço dele. Olha só que interessante. Eles tinham uma vez para entrar, uma vez na vida. Segundo os estudos que eu li, era uma vez na vida que o sacerdote podia entrar até lá, dentro do Santo dos Santos, lá para colocar fazer a oferta de incenso. E eles iam amarrado, não era aberto. Havia uma corda que ficava esticada para fora, e ele, onde ele andava, de um lado para o outro lá, a corda se movimentava, e quem ficava segurando a corda do lado de fora sabia que ele estava vivo. Porque se ele fosse lá e apresentasse de maneira errada, ele poderia morrer. E daí o que aconteceu? A hora que ele estava orando, ele teve a visão de um anjo. E aqui fala: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E quando Maria foi visitar a Isabel, quando Maria cumprimentou Isabel, Isabel fala: puxa, a criança se mexeu todo dentro de mim. E Isabel foi cheia do Espírito naquele momento, e a criança também, gente. Sabe, as palavras nossas precisam ter graça, de maneira a edificar as pessoas. Maria tinha recebido a visita de um anjo, mas ela estava bem distante da família, ela estava longe da família. E Maria, quando ouviu a voz do anjo falando com ela que ela seria a mãe do Salvador, ela se submeteu à voz do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? Nós não temos noção sobre isso, gente, por causa que uma cultura tão, como eu posso dizer assim, qual a palavra certa? Uma cultura que tem um preconceito contra a mulher.
uma cultura muito preconceituosa a respeito da mulher. Como é esse preconceito? Eu quero amenizar a palavra preconceito. Preconceito. Conceitos errados, gente. Vamos dizer isso. Hã? Limitantes. São conceitos muito limitantes. A mulher não tinha valor para nada. O bem limitante é isso. A mulher não tinha valor para nada. A não ser para dar à luz aos filhos. E ainda disso, todo homem, varão, orava, e uma das frases é que eu não seja mulher. Não, que meus filhos não sejam mulher. Dou graças porque meu filho nasceu homem e não é mulher. É uma das orações que ele fazia todo dia de manhã cedo. Você imagina só um homem orando dessa maneira? Todo dia. A mente vai sendo formada. O pensamento vai sendo formado. Então, há um preconceito formado, limitando. A mulher ela é muito limitada. E essa jovem de 15, 16, 17 anos, não sei quantos anos, ela ouve que ela vai ser mãe do Salvador, que ela vai estar grávida a partir dali. Ela estava prometida ainda. Quando ela chega para Isabel, que ela vai visitar Isabel, que ela sabe que Isabel está esperando o neném, ela vai visitar, a Isabel tem essa presença do Espírito e fala assim, bendita és. Ela tem também a revelação de que Deus tinha feito na vida de Maria. Porque Maria carregava o Salvador. Gente, quando nós temos intimidade com Deus, quando temos intimidade com o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos dá força para enfrentar lutas que possivelmente nós não enfrentaríamos sem Ele. Nós não aguentamos, gente. A gente troca os pés pelas mãos, a gente troca as palavras, a gente troca tudo. Às vezes, entre marido e mulher, a gente troca. O que a gente deveria falar de certo, a gente não fala, fala errado, é compreendido errado. Fica um bicudo de um lado e outro bicudo do outro, a hora que se vira, bate os bicos. Por causa de a gente não ouvir direito a voz do Espírito Santo de Deus. Ser cheio da presença de Deus. Ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, não significa que vai ter festa todo dia. Vai ter momento que vai ter seca. Mas o Espírito Santo faz isso. Ele nos sustenta. Nesse capítulo 1, você veja a questão de Zacarias. Ele ouviu o que o anjo falou. Mas ele ainda fala para o anjo, que sinal eu vou ter para que isso se confirme? Era um anjo que estava dentro do templo junto com ele. Não era para ter ninguém dentro do templo, era só ele. Ele falou, olha, por causa que você duvidou, você vai ficar mudo até o nascer da criança. E ele saiu de dentro do templo e não podia falar mais nada. E eles entenderam que ele tinha tido uma visão. Todo mundo lá fora entendeu que ele tinha tido uma visão. Agora, o anjo entendeu que ele era incrédulo. Porque você não creu no que eu falei. Quantas vezes Deus fala conosco e nós não cremos que Deus está falando conosco? Ah, se Deus falasse para a gente ficar mudo um período, acho que seria até bom. Porque ouviria menos coisas erradas. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos crer na voz de Deus. E precisamos obedecer. 9 meses mudo. Falando através de tabuinhas. Que eles escreviam em tabuinhas de barro. E quando nasceu João Batista,
Qual o nome que vai ter? É Zacarias, porque o pai é Zacarias, é Zacarias. A mãe falou, não, vai ser João, mas não tem ninguém na tua família. Parecia lá em casa. Qual é o nome do teu filho, do teu neto? Benjamim. Mas tem alguém na tua família que chama Benjamim? Não tem ninguém na tua família que chama Benjamim? Eu vi a repetição lá de casa. Gente, Deus tinha dado uma ordem a João. E Zacarias escreveu, o nome dele vai ser João. A partir dali ele começou a falar de novo. E aquilo foi um sinal que muitas pessoas, a redondeza toda ficou sabendo. O sacerdote que estava mudo há tanto tempo, nasceu o filho dele e não está mudo mais, passou a falar agora. E daí ele contou tudo o que houve. Queridos, ouve a voz de Deus. Creia, não seja incrédulo. Creia na direção de Deus. Obedeça. Obedeça. Às vezes Deus pode falar para você ir para o deserto, como fez com Jesus. Jesus estava no batismo, estava ótimo no batismo com João Batista. Desceu as águas, tudo, e o Espírito Santo o impeliu e ele foi para o deserto. O Espírito Santo pode te levar para um deserto. Pode te levar para momentos que você vai ficar sozinho, que você não vai ter ninguém para te ajudar. Mas você tem o Espírito de Deus para te ouvir quando você ora, para te orientar o que você tem que fazer. E para você colocar em prática as direções que Ele te dá. Sozinho. Sozinho. O Espírito Santo, Ele faz a obra nas nossas vidas. A gente poderia ter falado de Atos 2, né? Onde desceu o Espírito Santo sobre os discípulos. E foi aquele mover sobrenatural, mas foi uma festa. Foi uma festa. E foi algo sobrenatural sobre a vida de Pedro, algo que ele não estava acostumado a falar para muita gente. De repente ele estava pregando, falando sobre Jesus, e 3.000 se converteram. Já pensou Deus levantar você para falar para um grupo de pessoas, e esse grupo todo se converter? Onde nós vamos enfiar, pastor? Daí sim a gente pede para Deus, né? E o Senhor vai falar, aumenta as tendas. Mas tem que usar quem? Eu, você. O Senhor, Ele quer nos usar. Assim como usou Pedro para falar a respeito de Jesus. Atos 2,14 fala isso. Zacarias 4, verso 6 fala, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus usa homens. Nós podemos até ter estratégia, gente, mas não é estratégia. Não é a estratégia. São os homens que foram consagrados ao Senhor, que têm a direção do Senhor. A unção do Espírito vem sobre os homens que estão ali. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele faz um contraste, né, entre duas maneiras de viver. A primeira maneira é a viver embriagado pelo vinho, e a outra é sobre o controle do Espírito Santo. O Espírito que Deus nos dá, Ele nos dá para a gente vencer o pecado. Ele nos dá para a gente ser instrumento de Deus para falar ao coração das pessoas. Ele nos dá para nós termos discernimento em cada circunstância. Ele está falando, enchei-vos do Espírito. Para que nós vamos nos encher do Espírito? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? É uma ordem que ele dá. Efésios, ele está falando para a igreja.
precisa haver diferença nas nossas vidas. Eu quero parar por aqui, queridos. Eu tenho mais coisa para falar, sim, mas eu não vou falar. O Espírito Santo de Deus, ele nos foi dado para fazer diferença nas nossas vidas e, através das nossas vidas, alcançar pessoas. Eu não sei como é que você está. Eu não sei se você está com problema de ouvir a voz de Deus. Isaías 59, se não me engano, ou 58, ele fala assim, que não é que a mão do Senhor está encolhida para que não pode salvar, nem surdo o ouvido dele, mas são os nossos pecados, os nossos erros que fazem uma barreira contra nós e Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, mas o Espírito Santo sabe. Deus sabe. Baixa a sua fronte. Eu também não sei o quanto você deseja. Sabe, havia um povo na beira da montanha do Sinai. E Deus queria falar com esse povo. E quando a manifestação veio, houve uma nuvem muito grande, houve também relâmpagos, trovões, e aquele povo ficou com medo de Deus. E falou para Moisés, Moisés, sobe você, deixa a gente aqui. Sobe você, Moisés. Deus quer se revelar a nós. Tanto é que Ele enviou o Espírito Santo lá em Atos, mas Ele enviou para tocar as nossas vidas. E eu preciso estar aberto para isso. Eu preciso estar aberto para ouvir a voz de Deus, compreender que é Deus falando e obedecer a voz de Deus. Se não me engano, é Atos 8. Havia um discípulo, Filipe, e ele, não sei se foi uma visão que ele teve ali, um anjo falou para ele, se dispõe e desce para o caminho de Gaza. Gaza, lá onde está tendo as guerras mesmos. E Filipe, ele não questionou. Ele se dispôs e foi para aquele caminho, ele foi para aquele lugar. Olha só. Houve uma disposição no coração dele de obedecer. E no meio do caminho, lá quando ele estava lá em Gaza, ele viu uma carruagem que via. Novamente o Espírito falou para ele, aproxima-se da carruagem. Ele nunca, o Espírito Santo vai fazer uma coisa que vai te colocar em posição de constrangimento, meu querido. Ele falou para Filipe, aproxima-se da carruagem. Ele se aproximou da carruagem ao ponto dele poder ouvir o que estava acontecendo dentro da carruagem. E ele percebeu que aquele rapaz estava lendo uma passagem bíblica e ele não entendia o que estava acontecendo. E daí ele perguntou para o rapaz, você sabe o que está lendo? Você conhece o que está lendo? Ele falou, não. Se eu não tiver ninguém que me ensine, eu não sei. E Filipe, eu posso entrar? E eu te explico. E assim ele falou do evangelho para aquele homem. Um eunuco de Candace, na África. Ele se converteu, ele foi batizado e a África teve o início do evangelho através daquele homem. Queridos, nós não sabemos quem está do nosso lado. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Deixa ele encher a sua boca. Deixa ele fazer você um instrumento de Deus. Enchei-vos do Espírito. Quando nós nos reunimos, vai ser uma festa. O Espírito Santo vai descer verdadeiramente. Mas quando estamos lá fora, no dia a dia, seja instrumento do Senhor.
Baixe sua fronte. Você entendeu essa mensagem? E eu quero dar oportunidade para você agora. Talvez você precise se consertar com Deus. O Espírito Santo está te incomodando nisto. Se conserte. Peça perdão dos seus erros, dos seus pecados. Talvez você está com mais sede de Deus, você quer, mas você é tímido, você sabe, eu não sei o que falar, eu tenho vergonha. É o Espírito Santo que vai colocar as palavras na tua boca. Mas você precisa também ousar. Ele vai dar essa ousadia para você. Se Deus falou com você nessa palavra, eu gostaria que você colocasse de pé. Se alguma área da tua vida você precisa se consertar, coloque-se de pé. Só isso eu estou pedindo para você. Se há o desejo no seu coração de ser cheio do Espírito, se coloque de pé. O Espírito Santo quer fazer você um instrumento dele. Talvez você precisa deixar o Espírito Santo dominar as suas palavras. Porque às vezes a vontade da gente é pegar o pescoço da outra pessoa e estrangular ela. E o Espírito Santo fala, não, ame, deixa eu trato ela. Eu trato com ela, você só tem que amá-la. Se fica de pé também, fala, Deus, eu quero o controle do Senhor na minha vida. Em todas as áreas, ó Senhor Deus, controla a minha vida. Deus, tu conheces o povo aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está um povo que te ama, Senhor. Aqui está um povo, Senhor Deus, que está faminto de Ti, com sede de Ti. Ah, Espírito Santo de Deus. Assim como nós ouvimos aqui no início do culto, Senhor. Pai, sermos dirigidos pelo Senhor, irmos para a Tua casa, sermos dirigidos pelo Senhor no tempo certo, Senhor Deus. O Senhor colocará as pessoas na nossa frente, pessoas que o Senhor traz para que a gente seja instrumento de bênção na vida dela. Pai, o Senhor conhece, Senhor Deus, a nossa língua, as palavras dos nossos lábios. Às vezes, Senhor Deus, nós não temos controle, e eu peço, tenha misericórdia de nós. Vem como Isaías, Senhor Deus, toca os nossos lábios, toca e purifica-nos, ó Senhor, pelo Teu Espírito. Muda, Senhor, a nossa expressão, muda a nossa fala. Coloca graça, Senhor, coloca graça, Senhor Deus, na nossa maneira de ser. Pai, que essa consciência do Teu Espírito em nós não seja simplesmente quando há festa, Senhor Deus. Quando há um derramar, onde nós nos embebedamos ao ponto, Senhor Deus, de nos quebrantarmos, cairmos no chão, chorarmos, perdemos a força. Sim, Senhor Deus, mas que seja, Senhor Deus, o Senhor a nossa força para enfrentar as lutas, para enfrentar as dificuldades, para crer, Senhor Deus, quando há carestia, para crer, Senhor Deus, quando há dificuldade, para depender do Senhor, ó Pai. Deus, em todo tempo, faz isso nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, move-se nesse lugar, move-se nesse lugar, move-se. Sopro de Deus, nos envia, Senhor Deus, assim como o Senhor enviou aos discípulos, ó Senhor Deus. Pai, nos envia, Senhor Deus, que o Teu Espírito venha, Senhor Deus, sobre esse lugar. Use as nossas vidas, use as nossas mãos, toque, Senhor Deus, cada um aqui, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.